Estamos iniciando o 19º episódio do programa Vozes Urbanas. É o programa videocast, podcast do CAU-RJ e que hoje vai tratar de um tema muito importante, que é o servidor público, né? Temos aqui servidores públicos estadual, municipal e eu também sou servidora pública federal, né? E a deputada Laura Carneiro, importantíssima nesse aspecto, porque ela vai falar sobre alguns projetos de lei. E o presidente Cid, também servidor municipal, vai fazer uma pequena fala de introdução aqui para o nosso programa de hoje. Então, quero primeiro agradecer, né, a presença, uma maravilha hoje aqui. A gente está recebendo, além da deputada Laura Carneiro, que é uma deputada comprometida com a causa dos arquitetos urbanistas, engenheiros, né, recebendo aqui a CEAERJ, que é a entidade que representa essa luta do servidor público de arquitetura, urbanismo e afins, né, Marguerita Altamirando, e o nosso Silvio, que é companheiro nosso aqui, conselheiro, do CAU, e agradecer, claro, a Leila, nossa vice-presidente federal nacional do CAU-BR e conselheira federal pelo CAU do Rio de Janeiro. Então, é uma mesa aqui de peso no sentido de que a gente possa discutir, tratar de algumas questões relacionadas ao, como ela disse, ao servidor público, ao engenheiro arquiteto servidor público, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo tem a obrigação, Altamirando, de fortalecer, apoiar, incentivar o servidor público, porque a gente entende, né, Margarita, que arquitetura, engenharia públicas são fundamentais para o desenvolvimento das cidades do país como um todo. A deputada Laura Carneiro, a pedido nosso, já tem, eu acho que 1 ano e meio, resgatou 2 projetos de lei muito importantes que estavam tramitando na casa e estavam arquivados. Ela vai explicar sobre isso. Um deles trata da questão relacionada à carreira de Estado para os engenheiros, arquitetos e agrônomos. E a outra é a criminalização da profissão. O médico, o advogado, quando exerce ilegalmente, ou alguém exerce ilegalmente essa atividade, vai preso, vai em cana. E no caso dos engenheiros arquitetos, no máximo, é uma contravenção, que não é considerado um crime propriamente dito. Então, eu quero aqui agradecer muitíssimo a presença de todos vocês e queria começar batendo essa bola com a nossa deputada. Laura, muito bem-vinda. Prazer, uma honra, uma alegria você estar aqui. Alegria minha estar aqui com tanta gente importante na área de engenharia, de arquitetura, de urbanismo, enfim, pessoas que constroem todos os dias as cidades brasileiras, que discutem isso, que dão a relevância necessária para o tema que é relevante. A gente fica falando, né? Todo mundo fala de plano diretor, Sidney, e já trabalhamos juntos, Sidney que sabe. Todo mundo fala de plano diretor, agora todo mundo fala de urbanismo, todo mundo fala de a gente tem que resolver saneamento, a gente tem que resolver. Não é? Só que esqueceram que isso tudo, todos os grandes projetos que acontecem, sejam eles viários ou sejam eles saneamento ou de habitação, todos têm a mão de um arquiteto, de um engenheiro, de um urbanista. Então, eu é que me sinto lisonjeada, que só tem fera. Que maravilha. E como está, deputado, esses projetos de lei? Como é que está essa tramitação na Câmara? Nós podemos ficar animados esse ano ainda? Então, nós fizemos 2 projetos, né? O 3118, que é um projeto que é o que trata da carreira de Estado. A deputada Érica Cocai é a relatora em É a Leila que teve com ela, inclusive. não, que é maravilhosa. Ela apresentou no dia 3 de dezembro do ano passado, ela conseguiu apresentar um relatório, tinha uns problemas de carreira para equacionar, ela conseguiu equacionar, apresentou, e agora a nota, assim, 3 de dezembro era um período bem difícil de votar uma matéria, da importância dessa matéria, porque você cria uma carreira de Estado. Então a gente espera que agora a nova presidente, a delegada Leone, que é uma mulher de Minas, né, capacitada e entende a questão do funcionalismo, a gente consiga botar facilmente esse projeto. Já o outro projeto, que trata de exercício legal, está emperrado, porque quando a gente apresentou, quando a matéria chegou à CCJ, ela Função de Justiça, ela chegou em 2024. A presidente era a deputada Carolina Detoni, e ela avocou. Só que não deu parecer até hoje. E a gente pede, ela está lá enrolada pela briga que queriam tirar ela do Senado, vocês viram? Em Santa Foi. Catarina.
ela tinha olhado, não foi candidata, enfim. O resultado é que ela não apresentou relatório. E aí, enquanto ela não apresenta, a gente fica preso. Porque sem isso eu não posso pedir ao presidente, que é um baiano muito interessante, Leolo Monte, ele, enfim, está colocando tudo na pauta, assim como o antigo também colocava. Mas a gente precisa do relatório. Sem relatório, não pode estar diferente da outra comissão, que é a Érica. Mas, assim, é um ano que a gente tem conseguido pedir para os presidentes priorizarem. No caso da Odetone, como ela tem ido pouco, porque ela está no meio dessa guerra, a gente tem que esperar a Mainá ver se ela ainda vai manter o projeto e pode, eventualmente, indicar um novo relator, e aí, novo relator aí. Nessa já não começar de novo. Só a presença da pessoa, já que essas disponibilizadas, os prazos todos já foram cumpridos, não tem mais prazo de menos, não tem mais prazo de nada. É só dar parecer, dado parecer, volta. Simples. Ô, Margarita, é importante, então, uma pressão nossa, não? Das entidades, das instituições. Com certeza, eu acho que a história tem mostrado que sem pressão das categorias, né, que tem necessidade do seu crescimento, do seu desenvolvimento, a gente não consegue avançar. Mas eu acho que tem que ser uma pauta mais divulgada e incluir também o conselho como CREA, porque interessa os dois conselhos. Então, eu acho que a gente propõe vocês dois irem na CAERJ para levarmos esses debates, tanto de uma da carreira de Estado, como a discriminação em relação ao exercício legal da profissão, para um debate para os colegas engenheiros, arquitetos, geólogos, geógrafos, né, que fazem parte da máquina do Estado, municipal e também agora federal, que a CAERJ também está em campanha. Eu acho que Acho isso uma boa ideia, Altamiranda, a gente fazer Eu já até convidei a Laura, já tinha falado. Temos que ver a agenda da deputada, né? Que é uma agenda complexa. a gente pode estimular exatamente isso, essa pressão. Porque quando começa a pressionar as pessoas, se elas estarem presentes, é muito melhor. Teve um tema na comissão, que foi dura, eu apresentei o relatório, a gente passou um ano, que passou um ano. E o presidente queria colocar em pauta, um deputado brigava, não deixava, a gente colocar em pauta, tirava de pauta, pedia audiência pública, fazer uma audiência toda, mas é um tema muito complexo, que é a alienação parental, que não é a mesma coisa, que ele é contra, né? A diferença é que você tem o relatório, então na CCJ, quando para delegado em ONU, acho que a gente resolve. Para os nossos ouvintes que não sabem nada de Isso. PL, o Silvio pode explicar o porquê que é importante que a nossa carreira se transforme numa carreira típica do Estado, o que isso muda para o servidor. Acho que isso é importante explicar e a Laura pode complementar. Sim, eu entendo que é importante justamente para dar essa visibilidade para a carreira, né? Porque você tem muita situação de que apenas as carreiras jurídicas elas são valorizadas no serviço público. Então, se a gente vê esse status merecido, inclusive, de carreira de status, a gente passa a ter um poder assim, de atuação maior para conseguir uma valorização da carreira, para conseguir realização de novos concursos, até porque fica aquele reconhecimento de que a nossa carreira é um item fundamental para as cidades, para o governo do estado, para nível federal. Então, se você vê que é uma área muito ampla, que deveria ter atuação de arquitetos, engenheiros também, e que acaba muitas vezes carecendo de um corpo técnico. Então, se a gente tem esse reconhecimento da carreira de Estado, eu acho que é fundamental para a gente conseguir estar tendo essa valorização que a gente está buscando, tanto financeira como até de reconhecimento, né, da importância da nossa função. Evitar prefeito arquiteto, né? Evitar prefeito urbanista, né? A gente ter uma posição mais definida, né? Hoje, os grandes países do mundo, se você for ver, os engenheiros são responsáveis, na grande maioria, pelo desenvolvimento dos países. Hoje, o desenvolvimento sustentável. Você pega o país que mais evoluiu no mundo nas últimas décadas, foi a China. Se você pegar o Comitê Central lá que comanda o desenvolvimento deles, são todos engenheiros. Eu não estou querendo que sejam todos engenheiros aqui no Brasil, mas os engenheiros têm um papel. Como já teve no passado, na década de 30, na época do grande desenvolvimento do salto brasileiro, que o Brasil se transformou
de uma república agrícola para uma república industrial e que nós avançamos todo mundo, ali estava fortalecido. Os engenheiros tinham carreira de Estado naquela época. Quando você fala aí, Paulo, desde Rocha. Não, Niemeyer. Não, na Sovra, Niemeyer, não sei. Paulo Chaves, todos esses grandes caras que desenvolveram, era o Rio naquela época, repreenderam grandes referências, na arquitetura também, você bem, todas essas grandes, mas ninguém fazia nada no país que não passasse por um grande plano. Inclusive na época de Getúlio, plano quinquenal, que você... Não, os planos urbanísticos, né, são todos eles. A dela cidade, né, surge de um plano. Tudo surge de um plano. Agora, só para tentar resumir, deputada, para quem está nos assistindo aí, então esses dois projetos de lei, um tem um relatório, o outro ainda não, mas qual é o passo seguinte? Isso vai para plenário? Isso se vota? Como é que é? Super, como leigo para a gente entender como é que funciona. Cria crime, vai a plenário, esse que a Carol Detone ela está precisando de justiça, que você cria um tipo penal, então obrigatoriamente vai a plenário. Mas se ele já sai da Comissão de Justiça aprovada, dificilmente, Ainda mais hoje, você vai ter qualquer objeção ao plenário. Acho muito difícil. você ter objeção em plenário e uma tipificação penal. O outro, uma carreira de Estado, é mais complicado, né? Porque se pensei que o Executivo Nacional sempre preocupado em quais são as consequências financeiras disso. Esse é sempre mais complicado. Mas também a gente tem que entender, ou pelo menos perceber, que você tem, já nos estados, praticamente, você tem a carreira do Estado, porque todo mundo tem que ser sabe. Às vezes tem umas exceções que não é o ideal, porque senão você fica, por exemplo, como a Secretaria de Estado no nosso estado, né? Aqui do mundo. Você não tem o histórico. A Secretaria de Habitação, por exemplo, a memória técnica. Secretaria de Habitação do Estado não tem carreira. Todo mundo é cara comissionado. Como é que isso pode funcionar? O Silvio sabe melhor do que eu, mas isso só pode funcionar se você tem na olha. Em várias. Qual é a secretaria hoje, né, de infraestrutura? Qualquer uma das infraestruturas que não tem teto de... Nenhuma delas vai funcionar. Todas têm. O problema é que estão terceirizando a profissão como se É um erro, mas por isso. Porque, francamente, não. o camarada teoricamente não pode assinar como uma responsabilidade. Quando assina, vai embora daqui. Aí tem que ficar uma pessoa que não viu tudo assinando por todo mundo e fiscal, fiscal. E depois aquele cara que estava na frente, ele foi embora para a memória elevada, porque não está. Eu recentemente trabalhei, vou falar, na prefeitura de Petrópolis como secretário de Meio Ambiente, quase secretário de Tratamento. Nós tínhamos 10 funcionários de carreira e 30 ocupando o cargo que saíram assim que o prefeito chegou. Quer dizer, tudo que foi feito. Toda a história. Enfim, você não tem uma obra de engenharia, né, projetada por um arquiteto, relacionada enfim, se for na área rural, por um agrônomo, né, ou, enfim, essa obra não decora um mandato. Tem obras que podem demorar 8 anos, 10 anos, meio anos, 15 anos. Não é verdade. Mas acho que o que mais sabe disso é Silvio. Na verdade, eu queria aproveitar para perguntar uma coisa. Assim, porque eu entendo, não sei se é um entendimento meu tá errado, mas eu entendo que o fato de você transformar em carreira de Estado, ele não gera aumento de despesa automaticamente. É uma questão, assim, que você faz o reconhecimento daquela categoria. A questão salarial vai ser tratada depois. Então, assim, na prática, ele não gera um aumento de custo automático todos os dias. Não, claro que não. Mas o governo é sempre reticente, toda vez que a gente fala que está relativo. Não pode até ser que neste momento não seja. Aliás, a gente tem que aproveitar o momento para que ele não seja, para que a gente aprove. Mas essas articulações, eu acho que a gente consegue fazer melhor, vamos dizer, eu diria que o projeto de exercício legal, na hora que apresentar o relatório, é muito rápido, porque esse é um tema, vamos dizer, o momento que a gente vive no Brasil hoje, todo mundo quer criminalizar tudo, então é bom. É bom.
É um bom momento. Então temos que apressar a Ana. Carol, Carol da Tolly. esse é um bom momento. O outro projeto é um projeto de sexo com sua normal, né? Que não, e também, eu acho que ele é de plenário, mas não juro. Juro, o outro tem certeza que sim. Mas assim, a Érica é uma deputada do governo, então ela fez nada que não tivesse, de alguma maneira, acordado e tivesse os respaldos. Se bem que ela é como eu, né? Satira. Satira. Mas ela é uma peça importante no PT, portanto, no governo. Por isso que tem mais diferenças, né? Acho que um assunto acaba estando relacionado com o outro, porque na verdade essa questão da criminalização, coisa e tal, é para você tirar da frente tantos leigos e coisa e tal que tentam invadir uma área de uma profissão importante, que pode causar algum prejuízo para a cidade, pode morrer pessoas, qualidade de vida, cai tudo. Despenca tudo. Mas a carreira de Estado também, por outro lado, é justamente, ela vai trazer uma coisa que é quase que uma obrigação de você fazer um governo. Você não tem como, se é uma carreira de Estado, como é que você vai ter um governo sem um profissional dessa área atuando lá? Então essa é uma certa garantia de que cidades, né, municípios e Estado, coisa e tal, vão realmente dar valor e vão dar a estes técnicos, a esses profissionais, a sua verdadeira função, que hoje a gente sabe que a gente vai legalizar um projeto, chegar lá, sei lá, uma pessoa de nível médio, nada contra, mas, enfim, uma pessoa sem a devida preparação. Aí acontece o que aconteceu, Caio. A Maria queria fazer uma pergunta? Não, só queria colocar, dentro da importância que tem o serviço público, planejamento da cidade, desenvolvimento de tudo, passa por um saber que vem, um entendimento da figura, para mim, mais importante para fortalecer tudo isso que vocês querem, que é a sociedade e a comunidade. Elas não nos veem, muitas das vezes, como um servidor público, como algo que pode atrapalhar o comércio, e não agregar e somar para contribuir para a melhoria daquilo que ele está fazendo. Eu sempre já trabalhei com comunidade, eu trabalho na área de saúde, e a gente percebia isso muito nas comunidades, né? Mas depois que elas entendiam o propósito do órgão, no caso a vigilância, eu sou do Estado, mas fiquei tempo no município, de orientação, por exemplo, as manicures da favela, segurança para elas, mas elas começaram a entender, ela viu que há uma importância da máquina pública e dos servidores públicos. E o que eu acho interessante é que quando eu vou às palestras e falam das grandes obras do Estado e município, sempre são obras públicas. Sempre obra pública, porque é o que ficou. O Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura, não sei se vocês conhecem, o IEA, uma das propostas que nós tínhamos, como CAES, como entidade que veio discutindo, é abrirmos uma frente da memória das obras do Estado. Porque a pior coisa é você querer ir trazer os estudantes para conhecerem essas obras, né? Quem projetou, de que forma foi projetada, né? E ter os projetos, porque você não consegue encontrar mais. Até para você Mas também não Você fazer isso. que para nós teve numa grande obra. Não, pois é. Só da União. Mas aí quando A do Irrigação. quando você envolve os estudantes para verem e conhecerem, isso também eu acho importante dentro das universidades. Você fazer essa interface com esses saberes adquiridos e dessas obras, que todas as palestras que eu vou, todos citam as obras antigas. Ninguém fala de nada atual. Andorra e lá no Rio de Janeiro, tem algumas cidades que fizeram algumas obras assim. Mas mudança urbanística só não é. Exatamente. Então, eu acho importante essa divulgação para a sociedade da importância do servidor público, da máquina pública, que não é burocrático e que a gente não consegue fazer o que elas querem, no sentido de agilidade, pontualidade, né? Porque não nos é dado, muitas das vezes, a estrutura adequada para que eles ocorram. Vamos fazer uma pausa nesse momento, porque o presidente tem um outro compromisso, mas a gente vai continuar em seguida aqui com a conversa com os nossos colegas. Inclusive com um tema fundamental, que vamos entrar nele, deputada, né, importante, por isso essa rege aqui, é a equiparação salarial. A gente costuma dizer, né, Margarida, não é luta por aumento, né, é uma equiparação, por uma questão de justiça dos engenheiros, arquitetos da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Voltamos já.
E agora, nesse segundo bloco, vamos falar um pouquinho sobre equiparação salarial. Quem é que vai ser o porta-voz desse assunto? Posso Então, explica contar para a história? Ih, tem mais com certeza. Bom, nós estamos numa luta aí pela equiparação salarial proporcional ali do município e do estado também. São duas lutas que a CERJ, representante como a Margarita explicou, do estado e do município, dos servidores públicos, especialmente os engenheiros, arquitetos, agrônomos e afins, CREA, e por 10 anos a gente está sem reajuste na carreira, enquanto todas as outras carreiras tiveram planos de carga salário. O que acontece hoje em dia é que, por exemplo, na Prefeitura do Rio de Janeiro, todos os engenheiros e arquitetos têm o seu salário piso inicial inferior ao salário mínimo fixado pela legislação e, mais do que isso, abaixo do nível técnico da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Isso não é culpa de um governo só, é uma situação que foi causada e que vem há mais de 10 anos e que é uma luta que a gente mantém. E, nesse momento, a gente está tentando, junto ao governo, uma negociação. A deputada Laura Carneiro tem capitaneado isso, junto com o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, o melhor de todos, maravilhoso. Paulo Corrêa da Rocha, que também é engenheiro. que é engenheiro, que é associado da CERJ, e a gente tem avançado nessa situação, e eu tenho esperança que esse ano a gente vai conseguir uma melhoria nessa situação. E mais do que isso, a gente precisa fazer concurso público, porque a gente está cada dia diminuindo a quantidade de engenheiros, aí a gente volta àquela história de terceirização, onde às vezes pessoas que não querem se aposentar e não conseguem, ou aposentados que têm que retornar para ocupar cargo em comissão para compor. Mas isso é uma situação que não permanece por muito tempo. Então, a equiparação, engenheiros, arquitetos e afins, com outras carreiras de nível superior, ou uma... A menor situação é tão grave. Então, é a equiparação de todas as carreiras de nível superior. Deixa eu tentar unir a situação, claro. Porque o federal é diferente, depois eu explico. Como aconteceu, né? Aí todas as entidades de engenharia e arquitetura do Rio se reuniram com o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha e disseram que tinham achado o caminho. O Paulo me indicou. E eu sugeri uma diretriz e nós estamos operando direitinho. Primeiro nós fomos ao secretário de administração, levamos o problema, demonstramos que infelizmente hoje ainda, enfim, as carreiras de nível superior acabam tendo um salário igual ou menor a carreiras de nível médio. Então, nós levamos a tabela com os valores direitinho e pedimos para que o secretário de administração fizesse um estudo preliminar de quanto isso custaria para o município, porque também não adianta a gente inventar algo irresponsável, impossível, impagável. Bom, a secretaria fez um levantamento, depois nós fizemos uma segunda reunião, já com o futuro prefeito Eduardo Cavalieri, e nessa reunião também com todas as entidades, eu e deputadas Paulo Corrêa da Rocha. E ele entendeu o problema, que é um problema grave, não só pelo histórico, mas também pela sensibilidade do que se faz a parte todas as nossas obras, todas as obras da cidade do Rio de Janeiro, à mão de um engenheiro, tem que ter. Cada projeto de uma praça tem lá o trabalho de um arquiteto, né? A gente tem arquitetos e engenheiros em muitas áreas da prefeitura, em muitas secretarias. E não é possível que um profissional desse precise sair da sua área afim para ganhar um cargo funcionário em outra secretaria por conta da questão salarial. Não faz nenhum sentido, né? Você perde a capacidade do arquiteto e da prefeitura. Eu estou dizendo que eu fui secretária de assistência lá atrás e a secretaria de educação era da minha secretaria. E eu sei a capacidade, eu conheço os profissionais, eu sei o que eles são capazes de fazer. Então, perder isso no mínimo uma burrice. Você acaba contratando um menino que não tem expertise, não consegue entrar numa comunidade. Tem a competência, né? Não tem a competência ainda jovem. Falta experiência na máquina pública, do conhecimento geral da cidade, da questão urbana, que não é simples, não acompanhou os planos diretores todos, enfim, não sabe que naquele... Vamos lá, pega um Wanderson, que é o secretário de infraestrutura,
e você liga para ele e diz: olha, aquela área da cidade tem um problema de água. E vai te dar, não, lá tem isso, porque aquilo, porque aquilo outro, ele dá 100 mil argumentos que ele conhece. Ele e muitos outros, você conversa e eles sabem tudo da cidade. Isso é que eu chamo do histórico da cidade. Quem é o servidor e mais ninguém. Então, depois dessa reunião, o futuro prefeito Eduardo Cavalieri entendeu o problema e mandou montar um grupo de trabalho, onde está o Wanderson, né? E aí você vai me corrigir, está o Wanderson, está o Machelli, que é o chefe de gabinete, está o... Secretário de administração. Claro, não, o próprio secretário de administração que tem que estar, porque isso é uma questão administrativa, e o secretário de desenvolvimento urbano, que é o Guerrante, que também é um tremendo profissional da área, também entende bem do que ele está falando, assim como o secretário de administração. Então, esse grupo de pessoas vai tentar achar uma solução que viabilize para o servidor e que não inviabilize a prefeitura, porque também não é tão difícil assim. Porque o que a gente está pedindo não é um salário gigante. E você, ao contrário, você está pedindo um mínimo de preparação como carreira de nível Na verdade, a menor carreira existente de nível superior, depois da nossa, que é o analista, né? Mas é 6 mil a mais do que o piso salarial. Mas é essa que nós estamos pedindo. Porque, na verdade, o engenheiro hoje, no final de carreira, ele ganha menos que o inicial de procurador da prefeitura. Eu sou servidora federal, me aposentei ano passado, depois de 40 anos na área. Eu fui o primeiro concurso público federal para carreira de nível superior. Até então eram convidados, amisos, enjaneladas e etc e tal. Então eu sou do primeiro concurso público nacional. Para uma carreira de nível superior, arquiteto e urbanista. Trabalhei 40 anos no Cefet. E, na verdade, quando a gente percebeu, era do CREA, né? Quando a gente percebeu que o salário inicial, quando, né, era de, sei lá, o que é hoje equivalente a uns 4 mil reais, claro, eu fui uma das primeiras a juntar um grupo, encabeçar e lista e mandar e pegar o diretor-geral, falar, não é reitor, lá ainda é diretor-geral, e fazer um documento para a lista da educação, fazer aquele movimento. E depois de, sabe, eu fui presidente de associação também de servidores, tempo nessas militâncias, e depois de um monte de tempo, pela primeira vez a gente recebe aquele banho de água fria. Vocês não são arquitetos, vocês são servidores públicos federais. Então a carreira de vocês, né, quer dizer, eu tenho que ter o diploma, eu tenho que, né, para estar no cargo que eu estou, que é o cargo de arquiteto urbanista. o cargo não é de... O cargo, ou seja, a sua tabela é um genérico, só que não existe nenhum genérico, tão genérico de nível superior que mereça ganhar 4 mil reais, o equivalente a, porque hoje é isso, a tabela inicial do governo federal. Então, quer dizer, esse banho de água fria, de saber que, caramba, existe um conselho que fala que tem um piso mínimo salarial e a gente não consegue perceber nem esse mínimo, porque, na verdade, usam a gente como arquiteto, engenheiro, etc., mas superior, o concurso, o governo federal não tem nem esse assunto aí, porque eu não vou... Sabe na Etiópia, porque não tem nenhum concurso, nem os profissionais. Eu vou sentar com quem? Porque, né, não tem quem abraça essa causa, cara. Os eleitos tramitando, não sei se a Laura está acompanhando, mas se não tiver, ela pode acompanhar. Que está proibindo, não, está proibindo que se contrate engenheiros arquitetos e é ligado ao CREA com o nome de analista. Já passou. Aquilo que a gente... Passou. Que aqui no Calmema, a gente ainda tem analista. Justiça, não foi? Foi a Cuirica. Eu me lembro do que estava lá, eu acho que eu sempre votei. Foi aprovada a Comissão de Justiça, agora deve estar indo para o Senado. Que eu me lembro que foi onde estavam todos os CREAs, tinha um das pessoas contra, mas, enfim, todos os CREAs é impossível aprovar. Pode falar, Silvio. Eu até queria fazer um layout com a questão da carreira de Estado, porque o que acontece hoje, na verdade, assim, dentro da Prefeitura do Rio mesmo, a gente tem funções típicas de Estado que são desempenhadas por esses arquitetos e engenheiros. A gente tem questão de fiscalização, a gente não tem uma pessoa que seja fiscal específica para acompanhar a obra, coisa parecida. Nós próprios que fazemos fiscalização, nós fazemos o licenciamento. Isso é por isso pode ser carreira típica de Estado, porque se você fiscaliza uma obra, para saber se essa obra vai cair ou não, mínimo, você tem que ser carreira típica para você, que ela é indispensável, a estabilidade nela, passar é indispensável para poder tomar aquela decisão.
É reduzir porque você é responsabilizado criminalmente se algo acontecer com aquela obra. Na questão do meio ambiente, eu tenho 50 anos, você estudou a público da prefeitura, mas fixei muito no meio ambiente, até por uma questão de mestrado, doutorado ideológica. Então, a questão, o fiscal do meio ambiente ele pode ser criminalizado. O crime ainda já sabe as emoções. O fiscal de obra também, se cai alguma coisa, os meninos da ciclovia da ciclovia da Niemeyer tiveram que responder criminalmente. Não foram todos absolvidos, na verdade, o que o pessoal da prefeitura no final, mas foram processados e é difícil. Sim, então, é isso que eu tô querendo chamar a atenção, por exemplo, a gente acaba fazendo funções que você vai pegar típicas de fiscalização, de quem tem nome de fiscal, que é um salário é outro, mas a gente faz essas funções, a gente não tem esse reconhecimento. A gente tem só o ONU. Mas a gente não tem. Mas o prefeito, quer dizer, o prefeito Cavalieri compreendeu, que ele não era prefeito, disse, Interino, né? que foi fazer a reunião a pedido do Eduardo. Essa reunião, claro, foi feita com a aquiescência dele e a ideia é essa, como é que a gente acha a solução. Porque não adianta a reunião, para mim, eu suponho. Reunião que não é para decidir nada, não faz. Reunião, tudo bem, você pegou 4 pessoas para fazer um grupo de trabalho? Ah, bom, 5, talvez tenha alguém de vocês. Mas não adianta também fazer grupo de trabalho num bando de gente que também não resolve nada. Então tem que ser quem é que manda nisso. Então, e a gente fica comprando. Né? Eles estão, Luiz Paulo e eu ficamos lá, até comendo o que acontece. No caso de Estado, não muda muito a situação que tem no município. Né? O profissional, por exemplo, no meu caso, estou me aposentando, já estou na Caixa de Abono Permanência, etc. O vencimento não é nem o mínimo profissional da categoria, mas os triênios que nós ainda, somos de uma geração, uma época que tinha. Mas incorporação não tem, tem uma incorporação, a gente não tem nenhum. E eu queria destacar uma coisa do servidor, que eu sei que acontece no município também. A máquina, às vezes, não nos dá ferramentas de trabalho. A gente busca ferramentas para fazer um trabalho de excelência e porque a gente tem a responsabilidade, como servidor público, de aprovar. Então, tudo, por exemplo, fiscalização, tudo muitas vezes são cursos que o profissional, eu sei que eu tive que fazer na minha área específica de saúde, banca para poder adquirir um conhecimento, que a máquina nem sempre ela te dá esse conhecimento. Eu diria que nem sempre, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Então, é uma responsabilidade muito grande. Quando entra um contratado, né, e que não tem essa responsabilidade, fica mais horrível, porque o custo, eu não sei se a deputada teria esses dados, mas a gente sempre quis saber no Estado, primeiro, no caso do Estado, quantos servidores contratados existem e qual é o valor gasto com eles. Estado não tem a mínima ideia. Tá? Então, quando é que você gasta com esses servidores? Entendeu? Porque o custo que você tem de carteiras, não justifica, o caso do Estado, não fazerem o concurso para repor as carreiras e aumentar. Hoje, por exemplo, o Instituto Estadual de Engenharia e Cultura congrega em torno de 160 profissionais do Estado todo, quando, na verdade, a lei determina 600, porque é uma lei de 90 e foi, na época, Tem 160 profissionais do Estado. isso na ativa, sim, pelo Instituto Estadual de Engenharia. Lógico que tem pulverizado. Existe, tem. CD, vocês fazem. Cedendo, no caso, mas existe alguns pulverizados. INEA, como é o caso do DEA, um ou outro pulverizado, mas são poucos. E não estão dentro da grade do IEA. Mas e que a nossa luta, somente no Estado, é o concurso, e o deputado Luiz Paulo, sim. Bom, então agora que a gente já fez aqui um tempo legal de conversa, vamos partir agora para aquela nossa rodada final, tá? Onde eu vou pedir a Mag, presidente da CAERJ, o nosso conselheiro estadual e também conselheiro, né, da CAERJ, né? Conselheiro é o quê? Faz parte. Filiado da CAERJ, o Silvio, o Altamirando, que é vice-presidente da CAERJ, a deputada federal Laura Carneiro e eu sou a conselheira federal do CORJ, Leila Marques. Sou conselheiro do CREPA, Olha, mais uma... presidente da Comissão Alimentar. Olha só, mais eu deixando de falar o currículo do nosso amigo. Então vamos começar com a Mag e terminamos com a Laura. Faça sua fala final.
Bom, eu que agradeço primeiro, né, por ter convidado e poder falar um pouco da situação da engenharia e arquitetura, da geologia, da geografia desse estado, desse município, que são áreas extremamente importantes, como a Laura falou, do desenvolvimento do estado, dos municípios e do país. E eu gostaria muito que a gente faça um trabalho, né, e que a sociedade nos veja e nos diga: nós queremos servidores no Macapá, porque só nós, servidores, é que conseguimos garantir essa qualidade nas obras, porque estamos lá de carreira e queremos ter uma memória técnica. Olha, queremos ter orgulho de falar das obras como falamos no passado, presente e no futuro também. Qualidade e excelência, né, nas nossas cidades. Diga, Silvio, o seu recado. Eu queria agradecer aqui a oportunidade que vocês estão dando a gente estar tratando desse assunto que é tão importante. Queria agradecer à deputada Laura Carneiro, ao deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha também pelo apoio, que isso é uma luta que a gente está desde 2013, que a gente está tentando conseguir essa equiparação, essa melhoria salarial. A gente já teve uma proposta quase, foi em 2016, mas acabou que bateu um melão na trave, não conseguiu. E já estamos aqui há mais de 10 anos, sentindo que agora dessa vez a gente vai conseguir. Ainda estamos. Essa aí, acho que agora vai. Agora acho que a gente vai conseguir essa Sou solidária aos colegas. ação justa. Espero que depois isso A gente- respingue no federal, de alguma forma, que também não tem aumento federal. Altamirano. Bom, uma honra grande, claro, tá com uma vez tá minha amiga, Laura Carneiro, eu conheci antes de ser deputado, tinha esse privilégio, só era a filha do senador. Quando ela era só a filha. Eu ia lá em Copacabana, a Laura novinha, cobrar a mensalidade de senador, e ficava com vergonha de cobrar dela, porque era militante do MDB, da resistência, lá na época da ditadura. Tinha a honra de ter o doutor Nelson Carneiro, senador baiano, e nascido na Bahia, depois senador pelo Rio de Janeiro, uma das maiores figuras da República, uma das maiores, foi você. Eu digo que é a melhor de todos. Vou ter sempre a honra de tê-lo conhecido, ter prestado a mão junto com o meu sogro, Raimundo Oliveira, que era fazer uma dobradinha com ele, éramos fechados mesmo, então eu conheço a Laura, eu fui mesmo. Mas independente disso, ela se tornou uma grande parlamentar e está do lado certo da sociedade, do lado dos servidores públicos. Ela está do lado certo, porque ela está do lado da sociedade, porque esse é o lado certo. Tem pessoas que veem a sociedade de outra maneira, entendeu? A gente vê hoje muito isso radicalizado no mundo inteiro. A gente não gostaria que fosse, mas a gente vê e o cara acha que o certo, o cidadão de bem é aqueles do outro lado. Então a gente tem que entender um pouco disso, porque... Mas o que eu queria falar mesmo, né, agradecer o Sidney, né, por ter trazido aqui a gente é do CREA, e aí agora tem o CAL, e nós somos, na verdade, co-irmão, mais a CAES, que é uma sociedade mais pluri, que tenta engajar todo mundo, mas de forma associativa, mas ao mesmo tempo funcionando como se fosse uma ponta de lança na luta dos servidores públicos, brigando aí pelo concurso público, principalmente, porque a gente está brigando por salário, nós temos que brigar pela renovação também. A gente está indo embora. Eu estou passando 50 anos de serviço, eu servi com todos os órgãos que você possa pensar, da prefeitura e do estado e federal, filho, da cada moeda do Brasil também. Eu penso, cada rua dessa cidade, duvido que alguém conheça. Porque eu trabalhei na Serra, eu trabalhei na Rio Urbe, eu trabalhei no meio ambiente, trabalhei em todos os cantos. Mas hoje em dia, se você não tiver uns garotos que cometem, como eu comecei com 20 e poucos anos, trabalhando nas comunidades, a Rocinha, no Complexo Alemão, você não vai ter isso. A nossa briga por concurso público é importantíssima, é a renovação. A carreira de Estado, que a Laura está lá com esse projeto, é importante porque ela vai fixar, ela vai fazer com que o jovem se interesse em ser servidor público. Hoje em dia ele não tem interesse. Ou faz concurso e depois se arranca logo. Ele faz Quando ele se prepara, o cara ele federal tentar fazer um outro melhor, outro que nem que seja de engenheiros, ele vira formar em engenharia, porque esse é um grande problema. E está diminuindo nas faculdades o interesse da engenharia. E nós temos problema mais sério, problema das mudanças climáticas, que vai gerar adaptações na cidade. Altamira, eu vou te trazer para outros debates, porque eu acho que você é importantíssimo, sabe, para meio ambiente. A gente vai ter outras oportunidades para a gente esticar mais um pouquinho essa conversa, que ele é bom de papo. Mas vou pedir a Laura então, para também fazer esse enterramento. Bom, primeiro agradecer a chance de estar aqui com vocês todos. A gente agradece. Agradecer o convite de Sidney. Sidney me conhece há muitos anos. Então sabe a minha forma de trabalhar. Eu me lembro que a primeira reunião de plano diretor que essa cidade fez,
Sidney organizou comigo lá atrás, eu era vereadora de primeiro mandato. Foi quando a gente discutiu, lembra? E aí a gente começou a discutir o plano diretor com todas as entidades que isso existia. Naquela época, então, não existia mesmo. Estou falando de quase 40 anos depois. É mais ou menos isso. Então, 88, 89. Fazer hoje. Vai fazer 40 anos. 35 anos. Então, a gente tem, desde essa época, a dimensão da importância da arquitetura, da engenharia e das carreiras de urbanismo. Porque vocês fazem o dia a dia da cidade. E eu até fico pensando, por que a gente não colocou isso no Estatuto da Cidade? Porque eu já era deputada, a gente participou da comissão do Estatuto da Cidade, e talvez a gente teria cometido um erro. Isso devia ter estado. Então, os 2 projetos que a gente apresentou, mas de alguma maneira a gente não levou isso para um texto, que é o erro. Outro dia a gente dava toda a técnica da segurança dizendo a mesma coisa. E, gente, a gente não está esquecendo os operadores de segurança pública, porque não adianta a gente escrever a lei se não tiver operador. Da mesma maneira, o Estatuto da Cidade é maravilhoso, mas cometeu esse erro, esse equívoco, de não colocar os operadores da cidade. E os grandes operadores são os arquitetos e engenheiros. Parecia tão óbvio, né? Que é tão óbvio, né? Eu fico pensando Depois hoje. fica. Também foi meu erro, porque eu estava lá, devia ter falado. Então, assim, é isso. A gente conseguir entender que a legislação tem que acompanhar o dia a dia da cidade. E o dia a dia da cidade na área urbana, né, na questão urbana, do planejamento urbano, planejamento que a gente quer para uma cidade que respire, né, que atenda ao meio ambiente, mas também atenda, por exemplo, a questão de transporte que agora está em voga. Hoje, então, os mais da história do DRT. Então, tudo isso só é possível se você tem os profissionais certos, capacitados no lugar certo. A gente tem algumas lutas pela frente. Acho que a gente vai avançar na questão da equiparação, porque eu acho que a prefeitura compreendeu, e eu acho que a gente está maduro já para que isso possa acontecer. E, por outro lado, eu acho que a gente avança nos projetos. Claro, na velocidade é um projeto de lei. Vocês têm noção, na Comissão de Justiça a gente tem só 15 mil projetos para votar. É pouca, 15 mil. Mas isso é assim. O processo legislativo não é um processo simples, é um processo demorado, mas a gente vai com muita articulação, com a importância das carreiras. Eu tenho certeza que a gente vai vir. E é para isso que o CAL está aqui. O CAL está aqui também para fazer essa ponte, essa ligação, poder público, entidades privadas. O CAL é uma autarquia e esse diálogo é super importante para os arquitetos urbanistas. Agradeço a todos por terem vindo, o presidente Sidney também por ter me dado essa honra de conduzi-los. Muito obrigada. Obrigada, Ted. Show.